Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem pela internet e a todos que estão aqui na presença de Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui pregando mais uma vez e a tia Cláudia. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por mais um dia de vida. Quero que o Senhor me use nessa pregação e eu quero que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. O título da minha pregação é Um Rei Segundo o Coração de Deus. Vocês sabem o que significa ser um rei segundo o coração de Deus? Davi foi uma pessoa ungida por Deus. Agora vou falar um pouco sobre ele. Davi era um pastor de ovelhas. Ele era filho de Jessé, que morava em Belém. O pai dele era belemita e sua família também. Deus tinha rejeitado Saul, pois ele fez o que era mal perante o Senhor. Abram suas Bíblias e vamos ler 1 Samuel 16, 14 a 15. Primeira Samuel 16, 14 a 15. Quem achou diz amém. O Espírito Santo do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Aqui quis dizer que Saul já tinha feito tudo o que era de errado perante Deus. E ele já tinha feito coisas horríveis perante Deus. Então chegou uma hora que Deus disse assim: eu vou sair, o meu espírito sai dele. Daí Deus mandou um espírito mau para atormentar Saul. Por que Deus mandou um espírito mau? Porque Saul já estava corrompido pela política, pelo ouro, status e aparência. E o coração de anos atrás já não era o mesmo. Nesse momento entra o verdadeiro rei de Israel, um menino ruivo, um belo rapaz. Era rejeitado pelos irmãos, era humilde e que era segundo o coração de Deus. Aí entra um rei que foi obediente, bondoso, uma pessoa leal a Deus, fazia tudo o que era reto perante os seus olhos. E Deus abençoava ele, estava com ele em todos os momentos. Podia estar na guerra, em qualquer lugar onde você estiver, Deus vai estar. Você pode estar no trabalho, em casa, no colégio, na faculdade, na rua, na igreja, no mercado. Mas em qualquer lugar Deus vai estar com você. Não tenha medo. Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé, ungir um dos filhos como rei. Agora, abram suas Bíblias em 1 Samuel 16, 1 a 13. Lá diz: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Então Samuel foi à casa de Jessé, pois teria um rei lá.
Samuel não sabia disso, ninguém sabia disso também, mas só Deus sabia disso, pois Deus já havia rejeitado Saul e escolhido Davi para ser um rei. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: "A sua visita é de paz?" "Sim", respondeu ele. "Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo." Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: "Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu." Mas Deus diz: "Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, pois não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração." Então a pessoa pode ser uma pessoa forte, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, ela pode ser o que for, mas a gente vê apenas a aparência, como a pessoa é por fora. Mas Deus vê o coração, Ele vê o por dentro da pessoa. Ele não vê o fora, Ele vê o dentro. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: "Este também não foi escolhido pelo Senhor." Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: "O Senhor Deus também não escolheu este." Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: "O Senhor Deus não escolheu nenhum destes." E perguntou a Jessé: "Você não tem nenhum filho, mais nenhum filho?" Jessé respondeu: "Tenho, mas o caçula está fora, tomando conta das ovelhas." "Então mande chamá-lo", disse Samuel. "Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier." Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor Deus disse a Samuel: É este mesmo ungiu." Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então diz assim: ninguém vai comer e ninguém vai fazer nada perante Deus enquanto o escolhido de Deus não chegue à mesa, ou chegue até quem Deus disse para escolher aquela pessoa. Deus ungiu aquela pessoa vai ser o que Deus disse. Ninguém mais pode falar ou julgar uma pessoa como Deus julga. Lemos que o Espírito de Deus se apossou de Davi, e ele cresceu em graça, conhecimento, sabedoria, humildade, fazendo o que era reto perante Deus. Sabemos que na sua trajetória de aprendizado para ocupar o trono quando fosse ao seu tempo, Deus lhe deu um grande amigo chamado Jonatas, que lhe ensinou a ser um guerreiro. Na vida sabemos que há amigos mais chegados que uns irmãos. Concluindo, estamos chegando ao fim da pregação. No meio do caminho, Davi errou, pecou, adulterou, matou, fez coisas horríveis perante Deus. Muitas das vezes achamos que pelos erros que cometemos, Deus irá nos julgar, nos apontar, nos crucificar. Tem pessoas que acham que Deus é assim. Acham que pelo que a gente faz de errado, tudo que a gente faz de errado, a gente pode fazer as piores coisas horríveis e a pessoa vai dizer assim: Deus vai me apontar, Ele vai me colocar na cruz porque eu errei. Mas não, Ele não vai te colocar na cruz. Deus tem misericórdia de você e Ele sempre vai ter. Deus é um Deus misericordioso e glorioso. Nesse momento, Davi, no Salmo 51, conversa com Deus, pedindo perdão.
Abram suas Bíblias em Salmo 51. De 1 a 6. Por causa do seu temor, do seu amor, Deus tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Então aqui fala, a gente peca apenas contra Deus, não pecamos a mais contra ninguém. Então isso quer dizer que a gente não deve ser julgado pelas pessoas, e sim por Deus. Deus deve nos julgar. A gente não pode ser julgado por pessoas, porque as pessoas também não sabem por que a gente erra ou por que a gente peca. Mas Deus sabe, Ele vê o que acontece e sempre vai saber. Deus vai sempre nos ajudar e vai dizer quando estamos errados em alguma coisa, para a gente melhorar naquilo. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, enches o meu coração com a tua sabedoria. Aqui no verso 6 diz que a gente deve ter um coração puro, sincero, bondoso e sábio. Nós não devemos ter um coração orgulhoso. Nós devemos ser uma pessoa que tenha coração puro, e porque Deus gosta disso. E Deus quer que o nosso coração seja puro, quer que nós sejamos bondosos. E aí que entra o significado de um homem segundo o coração de Deus. Lembra daquela pergunta que a gente fez no início da pregação? Então, essa daqui é a resposta. Todos somos falhos, temos problemas, mas Deus é infinitamente poderoso e misericordioso para nos perdoar e jogar no mar do esquecimento todas as nossas iniquidades. Então, Deus é assim. A gente fez um erro, Deus vai lá e joga no mar do esquecimento. A gente faz um erro, Deus nos perdoa. Deus tem misericórdia de mim e de você por toda a eternidade. Ele sempre vai ter misericórdia e perdão por nós. Ele sempre vai nos ajudar. Para finalizar, vamos abrir a Bíblia em Hebreus. Três, 7 e 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. E aqui diz que quando a gente ouvir a voz de Deus, não é para a gente ter o coração duro, teimoso, porque é para a gente fazer aquilo que Deus manda. É para a gente seguir Deus. Entendeu? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai que está dos céus, muito obrigado por tudo, Senhor. E que nos abençoe e muito obrigado porque o Senhor nos deu sabedoria nesta pregação. Em nome de Jesus, amém.